nós estávamos falando de mamíferos e nós demos uma paradinha, voltamos hoje e vamos continuar. Mas antes a gente vai relembrar aqui, antes de eu colocar a tela para vocês, quais são as características dos mamíferos. Pensa num mamífero e fala para mim. Quais são as características? Pelos na superfície, ok? A presença de um diafragma, que é o músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Nós temos os dentes com morfologias diferentes devido ao tipo de alimentação. E o que mais que nós temos no mamífero? Que é o nome do grupo, gente, que é a presença de glândulas mamárias, galera, tá? Então nós vamos ter aí essas características dos nossos mamíferos. Então, se eu pegasse aqui, ó, para você e falasse um coelho, você consegue ver essas características? Um macaco, um elefante, olha que sacanagem, um ornitorrinco. Sim, né? Porque tem essas características básicas. Até alguém me procurou esses dias perguntando, mas eu não estou conseguindo entender. Exatamente, galera, eles são colocados dentro de um grupo, de um táxon, exatamente por causa das características em comum. E depois eu vou separando eles, que foi tema da nossa outra aula lá. Nós temos muitos mamíferos, muitos distintos uns dos outros. Mas isso não faz eles não estarem no mesmo grupo. Então, colocar num reino, colocar num filo, colocar numa ordem, numa classe, isso é agrupamento por características semelhantes, em comum. Certo? Em comum. Então, lá. E daí nós vimos algumas coisas anteriores, né? Como no sistema digestório, começando pela característica que eles têm, do que eles se alimentam, e do que eles se alimentam impacta diretamente no tipo de dentição que eles apresentam, que a gente vai ver, e também no tipo de trato digestório. Então nós vamos ter assim, ó, claro, existem outras coisas específicas, mas a gente vê basicamente os dois mais importantes e mais marcantes. Então, nós temos um trato digestório de animais que só têm um estômago. É meio esquisito isso, tá? Todos eles têm um estômago só que o estômago dos ruminantes, que a gente já vai ver, ele é dividido. Ele tem pedaços divididos, septos, ok? E enquanto que outros animais, como nós, por exemplo, temos um estômago. Então, isso que eu estou apresentando para vocês aqui, ó, é o sistema digestório dos animais que nós chamamos de monogástricos. Certo? Os monogástricos. Os monogástricos, eles vão ter um estômago, só um estômago sem divisão, como é o nosso. Então, nós vamos ter o seguinte: o que compõe o sistema digestório dos mamíferos? Lembrando que nós estamos falando de mamíferos, tá? Então, nós começamos lá, cavidade bucal, tá? Cavidade bucal. E depois desce, cavidade bucal. Desculpa, gente, não era para fazer isso. Cavidade bucal, desce. Não, caramba. Que coça. Depois eu corto. Cavidade bucal e aqui nós vamos ter a faringe. Tá? Um pouquinho mais para baixo da faringe, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um entroncamento, uma encruzilhada ali, né? Porque nós vamos ter um tubo que desce paralelo ao esôfago, não sei porque isso está acontecendo, tá, gente? Um tubo que desce paralelo ao esôfago aqui, que é a nossa traqueia. Então, ali nós vamos ter um trevo, um desvio. Dependendo do que você está fazendo, ele vai para um lado ou vai para o outro. Já vou explicar ali, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Nesse local aqui é onde fica a nossa glote, nossa epiglote. Lembram disso? Tem uma válvulazinha que quando o alimento vem, ele empurra a válvula e fecha a minha traqueia exatamente aqui. E o alimento desce pelo meu esôfago e cai no meu estômago. Agora,
Se eu estiver respirando, essa glote ela fica aberta. O ar entra pela minha boca ou pelas minhas narinas e vem para traqueia. Por isso que você não é só comer de boca fechada ou não dar risada com um alimento na boca por causa da falta de educação, que todo mundo vai ficar vendo o que você está comendo, né? Não é só por isso. Mas porque você fazer isto pode aspirar alimento ou líquido, que a gente fala, me engasguei. Quando você se engasgou, o que significa? Que você puxou o ar para o pulmão e algum pedaço de alimento ou um pouquinho de líquido veio junto. Aí, quando chega ali na epiglote, acaba obstruindo parcialmente o local e você acaba tossindo para desobstruir isto, ok? Agora, é importante a gente tomar cuidado, porque pode acontecer de algo, um pedaço de massa, por exemplo, alguma coisa assim, acabar entrando e trancar a minha traqueia. E eu posso até morrer asfixiado. Por isso tem um procedimento que o Corpo de Bombeiros ensina, a polícia, que é o procedimento de Heimlich, que a gente coloca a mão fechada na boca do estômago, que a gente chama, e aperta o cara com o abraço por trás. E aperta forte, para que você aperte os pulmões, force o ar a sair e desobstrua essa passagem. Existem casos, que não são tão raros, de acabar trancando a passagem de ar, obstruindo a passagem de ar de um dos pulmões. Então, os brônquios, depois a gente vai ver, os bronquíolos. Se você trancar um bronquíolo, você pode muitas vezes não perceber que aconteceu isso. E você vai perceber mais para frente quando você começar a apresentar um quadro de infecção, muitas vezes. Porque se não está mais chegando ar, oxigênio de forma adequada ao meu pulmão, entre aspas, o meu pulmão começa a sofrer, ele começa a morrer. E isso pode acarretar uma infecção e levar à morte. Tá ok? Vamos lá. Bom, chegamos ali, ó. Passou o esôfago, nós vamos ter o estômago. Esse estômago não é dividido, por isso esses animais são chamados de monogástricos, tá? Um pouquinho acima, nós vamos ter uma glândula anexa chamada de fígado, extremamente importante para o metabolismo de substâncias, otimização ou metabolismo de medicamentos, do álcool e tal, mas também tem uma participação na produção de bile. E a bile fica armazenada aqui, ó, na vesícula biliar. E a substância que está aqui dentro, depois ela vai descer e vai cair no meu intestino delgado. Mas a gente vai falar detalhadamente cada uma das coisas, tá? Fiquem tranquilos, aqui é só um apanhado geral. Então, eu tenho o fígado, a vesícula biliar, que armazena bile. Bile vai ajudar na digestão. Depois, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro pedaço do intestino delgado. Depois, aqui não está aparecendo nesse desenho, mas nós vamos ter mais 2 pedaços do intestino delgado. Então, junto com esse duodeno, vai fazendo as anotações de vocês, tá, galera? Eu sei que é uma aula online, nós estamos aqui, tem a gravação, mas vai fazendo a anotação como se você estivesse em sala, vai te ajudar bastante. Galera, eu acho que a questão aqui é a gente aproveitar o nosso tempo. Eu sei que está difícil, mas vamos lá, galera, vamos aproveitar o tempo. Então, o duodeno, aí nós temos mais uma porção chamada de jejuno, e depois nós temos uma terceira e última porção chamada de íleo. Então, o intestino delgado é composto por 3 pedaços: duodeno, jejuno e íleo, ok? Para que você possa já ir gravando. Qual é a função dos pedaços do intestino delgado? 2 funções: a digestão de substâncias e a absorção das substâncias. Então, você tomou café agora há pouco, ou vai tomar, ou vai almoçar depois, essas substâncias importantes para nós, os nutrientes, eles vão ser absorvidos aonde? No intestino delgado. Eles vão ser digeridos na sua grande maioria, vocês vão observar isso, no intestino delgado também. Depois que a gente sai do intestino delgado, a gente vai entrar no que a gente chama de intestino grosso.
O intestino grosso, olha lá, ó. Esse cara ele vai ter porções que são chamadas de cólon, tá? O cólon que está escrito aqui do lado, aí nós vamos ter o cólon ascendente, vou colocar um A aqui, um colo transverso, um colo descendente e o último que é chamado de sigmoide. Então lá, ascendente é que está subindo. Então, para nós aqui, olhando, você vai se olhar no espelho, lá você vai ver, do teu lado direito, você tem uma porção do intestino grosso que sobe. Você tem uma porção, que isso se chama ascendente. Uma porção que vai de um lado ao outro do meu abdômen, chamada de transverso, está passando para o outro lado. E daí vai descer lateralmente no seu lado esquerdo do abdômen, que é chamado de descendente, está descendo. E para finalizar essa porção dos cólons, nós temos uma curva. Ele faz uma curvatura e vai para a parte posterior do seu organismo. Nós chamamos isso de sigmoide. O sigmoide termina numa porção que é reto, por isso se chama reto, que vai ter uma saída chamada de ânus, tá? Então, vou repetir. O intestino grosso tem colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Você vai ter o reto, onde é armazenado as fezes para sair, e o ânus. Acabou o teu sistema digestório. Não, peraí. Nós temos mais coisas aqui. Nós temos mais uma glândula anexa, que é chamado de pâncreas, que vai produzir suco pancreático, que vai ajudar na digestão também. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na minha boca, eu começo com uma glândula anexa, tá? Uma glândula anexa que está colocada na minha boca, que são as glândulas salivares. Então, a saliva vai começar a digestão. Aí, desce, fígado, outra glândula anexa. Ok? Depois nós temos mais uma glândula anexa, que está, cadê o nosso pâncreas aqui no nosso desenho? Que ele está deslocado aqui, mas na verdade ele é colocado junto aqui, ó, encaixado no fígado. Então, o nosso pâncreas, que é outra glândula anexa. Perfeito, gente? Então, meu sistema digestório, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E mais as glândulas anexas, salivar, o fígado e o pâncreas, ok? Para terminar esse pedaço, nós temos o intestino grosso que a gente estava falando, e aqui ele está colocado aqui para você, ó. O colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, a curvinha que é o sigmoide, o reto e o fjord. Certo? Beleza, gente? Perguntas por enquanto? Tá tudo bem? Qualquer coisa vocês parem e eu explico novamente. Agora não quer ir para frente meu slide? Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim. Travou tudo aqui. Tá. Fechou a apresentação para vocês, né? Travou meu computador. Vamos lá de novo. Voltou? Vocês têm que falar para mim, porque não aparece quando vocês escrevem agora, tá? Voltou. Tá, beleza. Ótimo. Aí. Tá. Agora olha aqui, ó. Aqui nós temos um sistema digestório de mamífero, mas é outro mamífero. Esse mamífero aqui é chamado de ruminante. Então ele vai ter o sistema digestório onde eu vou ter o estômago dividido.
Estômago, ele vai apresentar 3 compartimentos, certo? Então, você vai olhar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Vou marcar aqui para você. O rumen, tá? O abomaso, vendo aqui? E o retículo, certo? Então, nós temos 3 porções. Então, o que vai acontecer? Nos ruminantes, a vaquinha come e o alimento vai fazer esse percurso que eu estou marcando primeiro, que está em verde ali, ó. Ele vem aqui primeiro, certo? Ele fica aqui um pouquinho, passa por alguns processos de digestão inicial, aí ele volta, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ser engolido novamente, ok? Ele vem para cá, é engolido novamente. Aí ele vem para a segunda porção. Continua os processos. Depois ele vai para um terceiro local. E só depois é que ele vai tomar esse caminho para sair naquele formato que a gente já conhece. Então, eu tenho 3 espaços aqui. Esses 3 espaços são necessários por quê, galera? Vocês lembram? Então, esses 3 espaços são necessários porque nós estamos falando de um herbívoro especializado na digestão de celulose. A celulose, lembra lá do primeiro ano, lá, eu sei que é difícil lembrar muitas vezes, mas eu vou ajudar. Essa celulose, desculpa, é um açúcar, e esse açúcar é um açúcar muito difícil de ser digerido, tá? Então, eu preciso de um tempo maior de processos químicos específicos e de ajuda de bactérias, ou, dependendo do animal, também de protozoários especializados em quebrar as ligações químicas que existem entre as glicoses na celulose. Então, eu preciso de um processo mais específico, um processo mais robusto, que nós não temos. A celulose que é digerida dentro do nosso trato digestório é muito pouca. É pouquíssima celulose. Agora, esse animal, ele vai comer quase só celulose. Então, ele teve que se especializar ao longo dos anos, da evolução, na verdade. Ok? Entenderam? Então, nós temos o estômago que não é compartimentalizado, e nós temos o estômago que é. Quem não tem estômago dividido é chamado de monogástrico. Os indivíduos que são ruminantes, eles têm essa divisãozinha para ajudar eles a digerir. Outra coisa bacana que os mamíferos têm é essa diferenciação de dentição. Então, primeiro, nós temos nos mamíferos 2 dentições. A dentição que a gente chama de dente de leite, e depois nós temos os permanentes. Ou seja, tem uma primeira dentição que esses dentes vão ficar um tempo e vão cair, e nós temos uma segunda dentição, que é aquela dentição que não deve cair, né? Mas por isso mesmo eu preciso cuidar muito bem. Se eu perder, aí vai ficar complicado. Eu tenho que implantar daí. Antigamente, como não se existia implante, o que fazia? Chapa, né? Chapa, fazia dentadura, né? Muitos pais, avós, tios têm, porque antigamente não se fazia implante. Hoje os implantes são coisas do dia a dia, né? Vou dizer para vocês que é um processo simples. Não é um processo simples, porque eu preciso colocar um pino no osso. Então é um processo complicadinho, mas já está bem mais fácil do que antigamente, né? Então hoje fica sem dente na verdade, quem não tem muito dinheiro, quem não tem muito recurso, ou quem realmente não se preocupa com isso, né? Então, o duro é que muitas pessoas não têm condição de colocar. Então, acaba usando a prótese, né, que é a dentadura, ou até mesmo a gente vê muitos casos de ficar sem, né? Que é uma realidade que a gente se depara na rua, porque o nosso país tem muita desigualdade ainda, tá? Vamos lá.
Então, nós temos ali, ó, dentição de carnívoros, a dentição de insetívoros, a dentição de herbívoros e a dentição de onívoros. Então, os carnívoros, vocês vão ver que praticamente todos eles apresentam os mesmos tipos de dentes. Só que, dependendo da alimentação, tem dentes maiores ou menores específicos. Então, aqui, ó, nós vamos ter os incisivos, os caninos e os molares. Só que, como ele é um carnívoro, o que ele apresenta maior? O canino, tá? Então, o canino muito forte, muito desenvolvido, e também vão apresentar aqui, ó, os molares com pontinhas também. Se você olhar o molar aqui do herbívoro, ó, o molar é achatadinho, igual o nosso, muito parecido com o nosso, tá? E ele não tem caninos, ó. Tem caninos, mas os caninos são bem pequenininhos. E tem os incisivos, que são cortantes, também pequenininhos, tá? Os insetívoros, eles vão apresentar molares pontiagudos, os incisivos um pouquinho desenvolvidos, os caninos medianos, tá? E eles precisam que sejam pontiagudos para poder perfurar o exoesqueleto desses insetos. E o último tipo, que somos nós, né? Tem uma dentição mais completa, tem dentes caninos não tão grandes quanto os caninos, os indivíduos que comem só carne, mas os caninos são grandes também. Os incisivos, que são os dentes da frente, são bem desenvolvidos. E os molares têm parcialmente um formato, uma anatomia, misturando os molares dos herbívoros e os molares dos carnívoros. Então eu fico com os meus molares mais achatadinhos, mas tem alguns sulcos, a gente chama de sulcos, tá? Também definidos ali. Ok? Isso é uma característica de mamíferos, ter dentições diferentes, porque nós temos mamíferos que comem coisas diferentes. Ok? Muito bem, vamos lá. O sistema respiratório, galera. Tá? Que é o sistema respiratório é mais simples do que o sistema digestório, tem menos partes, mas vamos lá. Ó, então, nosso sistema respiratório, ele apresenta a cavidade nasal, a gente chama, quando está se falando demais disso, né? Muito, muito, muito. Essas são as vias aéreas superiores, tá? Então, faringe, laringe, cavidade nasal, são as nossas vias aéreas superiores. Está falando muito hoje por quê? Porque nós estamos passando por um problema de saúde coletiva, saúde pública, essa pandemia, e esse vírus acomete as vias respiratórias superiores também. Por isso que uma das características marcantes é você ter a perda do olfato e a perda do paladar. Lembrando que o nosso paladar, não vou arriscar porcentagens, mas boa parte do paladar acontece por causa da parte respiratória, ou seja, da cavidade nasal. Então, se eu tenho perda de capacidade de sentir cheiro, o meu paladar também fica prejudicado. Só você lembrar quando você fica com gripe, você não quer comer porque nada tem sabor. Na verdade, está tudo entupido. O meu epitélio olfatório que fica aqui, ó, ele não está funcionando direito porque está entupido. Então, eu não consigo sentir cheiro, consequentemente, o sabor diminui demais, né? Quando a gente voltar para as aulas, a gente vai testar isso. Bom, aqui, ó, a epiglote que a gente estava falando antes, então você está vendo que tem uma abinha aqui, ó. Quando o alimento vem passar, essa aba vem e fecha aqui, ó. Tá? Ela vem e fecha aqui. Quando está passando o ar, esse pedaço aqui, desculpa, ele fica aberto. Aí, o que eu tenho mais? Esse espaço que fica logo no começo da parte da região que a gente deglutiu, engoliu os alimentos, engoliu o alimento, nós vamos chamar de faringe. É uma passagem, é um tubo, que serve tanto para o sistema digestório quanto para o respiratório. E depois nós vamos ter a laringe. Vocês sabem que estrutura extremamente importante que fica na laringe? Alguém já teve laringite? Porque normalmente a gente tem faringite, né?
Mas alguém já teve laringite? O que acontece? Perde a voz. Porque aqui na laringe ficam as cordas vocais, tá? Então, quando eu tenho uma inflamação na laringe, é comum que eu tenha alteração na voz. Depois nós vamos ter aqui, ó, descendo a nossa traqueia. E a traqueia se ramifica e eu vou para os brônquios. Depois os meus brônquios continuam se ramificando e eu vou ter bronquíolos. Os bronquíolos. E nós vamos ter os pulmões. Ok? Por enquanto tá tudo bem? Vamos lá. Qualquer coisa, só para aí e converse comigo, tá? Aí nós temos aqui, ó, outra característica dos mamíferos, um músculo chamado diafragma. Sabe aquele músculo que quando você soluça é ele que puxa para baixo para você fazer aquele movimento? É o diafragma. O diafragma, o que ele faz? Ele faz esse movimento aqui, ó, galera. Ele vai para baixo e vai para cima. Quando ele se contrai, ele desce. Aí, quando ele desce, ele puxa o pulmão para baixo. Porque o diafragma e o pulmão não é que eles estão colados, mas eles estão parcialmente colados. Então, o diafragma exerce uma força sobre os pulmões. Então, quando o diafragma desce, o pulmão desce também. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Aqui, ó, no desenho, você percebe aqui, ó, o pulmão ele está praticamente encostado na nossa caixa torácica, dos dois lados, ó. Então ele fica muito intimamente ligado ao diafragma e também à caixa torácica, ó. Então, quando o diafragma desce, puxa o pulmão para baixo. Ao mesmo tempo, os músculos entre as minhas costelas, chamados de intercostais, ele se contrai e levanta a caixa torácica. Se você quer experimentar isso, é só você inspirar profundamente agora. A tua caixa torácica aumenta, expande, e o teu diafragma vai descer. Com isso, o meu pulmão é puxado para o lado e também para baixo. Fazendo o quê? Fazendo o ar entrar, fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo o ar entrar, porque eu puxei para os lados e para baixo. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu só autorizar ali, tá, gente? Então, se você fizer isso, presta atenção nesse movimento, você vai conseguir entender o que acontece. Voltando lá. Muito bem. Ok? Vamos lá. Então, nesse processo aqui, pus isso aqui exatamente para a gente ver a glote e a epiglote. Então, o ar entra pelas narinas, ou até mesmo pela boca, mas o certo é pelas narinas, para filtrar e aquecer o ar. Agora, no inverno, tudo bem, a gente não está saindo muito de casa, né? Mas no inverno, você sente o ar frio entrar e arder as narinas, porque o ar está gelado e eu preciso aquecer. Por isso que tem uma alta vascularização nesse local aqui. Por isso que é muito comum o nariz sangrar. Tem muitos vasos sanguíneos. Então, o ar gelado entra, é aquecido aqui e filtrado pelos pelos e pelo muco que existe. Certo? Então, ele vai descer. Passou o ar aqui por trás, aqui, ó, do palato duro, palato mole. Então, uma parte de osso, uma parte sem osso, que é o céu da nossa boca. E o ar vai passar aqui, ó. E aqui, ó, era o que a gente estava comentando até agora, que é a nossa epiglote, ó. Tá vendo a epiglote aqui? Eu tô pintando ela de vermelho para você, ó. A epiglote. O ar passa e desce pela minha traqueia. Agora, se você está comendo ou está tomando água, o que vai acontecer? A água ou líquido vem e a epiglote que estava aqui, ela é empurrada e ela vai fechar a entrada da minha traqueia aqui, ó. E o alimento ou a água vão descer
Pelo esôfago, certo? Agora, se eu tiver um alimento entrando aqui e ele acabar entrando na minha traqueia, é o momento que eu acabo engasgando. Entenderam agora bem a epiglote? É uma válvulazinha, uma estruturinha que tem cartilagem, que ela vai fazer esse movimento. Olhem para mim aqui. Vai fazer este movimento aqui, ó. Vai fechar uma passagem ou deixar aberto. Fechar uma passagem, deixar aberto. Fechar uma passagem, deixar aberto. Ok? Beleza? Vamos lá. Aí, vamos fazer o caminho primeiro. Então, o ar entrou pelas narinas, desceu pela minha traqueia, brônquios, bronquíolos e se espalhou dentro do pulmão. Tá? Então, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e se espalhou no meu pulmão. Vai chegar aonde? Vai chegar nessa estrutura. O que é essa estrutura, professor? Esses aqui são os famosos alvéolos. Os alvéolos pulmonares, tá? O que vai acontecer nesses alvéolos pulmonares? Vai acontecer o que eu estou vendo aqui, ó. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um negócio que a gente chama de, olha lá, ó, hematose, tá? Então, dentro dos meus alvéolos pulmonares, vai acontecer um processo que a gente chama de hematose. As setas estão mostrando para você, ó, o ar chegou aqui e eu vou ter a passagem do oxigênio para as veias e artérias. O dióxido de carbono, gás carbônico, vai sair das minhas veias e artérias e vai cair no meu alvéolo. Então, o que é hematose? Hematose é a troca gasosa. É a entrada de oxigênio para o meu organismo e a saída do CO2 do meu organismo. Ok, gente? Paramos por aqui. Na próxima aula, semana que vem, a gente continua. Depois eu vou postar essa aula para vocês e vou postar as atividades também. Galera, continuem participando, incentive os colegas. Eu sei que não é igual estar em sala, eu sei que em sala é mais fácil, é mais prazeroso da gente estar interagindo. No entanto, galera, é um tempo que a gente está tendo para entrar em contato com o conteúdo, se você vai aprender tudo ou não, mas não é essa a questão. A questão é a gente continuar em contato. Para mim faz muito bem eu estar aqui de manhã com vocês. Eu espero que também faça bem para vocês, porque sinceramente para mim faz muito bem. E quem sabe, né, galera, na próxima aula vocês possam estar abrindo as câmeras para a gente realmente se ver e ficar mais legal para mim também, porque a gente tem saudade de vocês, a gente vivia aí quase todos os dias da semana juntos, né? Um grande abraço para vocês, bom final de semana, de tarde eu posto a aula, posto as atividades, qualquer coisa me procurem, tá bom? Um abraço.